Bienvenido a más una videoclase gratis en YouTube. Para usted disfrutar de vídeos nuevos y quedar actualizado sobre los nuevos vídeos, usted viene en mi sitio www.cursodeforex.com.ar, clique acá en curso grátis, curso de teste grátis por YouTube. Me gusta en Facebook yo envío señales Forex grátis, recomendaciones, análisis sobre el mercado Forex, cursos en vídeos por YouTube y artículos secretos sobre el mercado Forex. Si usted desea saber más sobre nosotros, viene acá sobre nosotros y acá tiene todo sobre yo. Yo soy Leandro Santos, brasileño, y tengo este proyecto Instituto Trader Profesional, una escuela de trading para el mercado Forex en versión en español. Bueno amigos, vamos ahora a empezar una clase donde el tema es un tema muy importante que se llama ¿dónde comprar y vender? Es soporte y resistencias. Entonces soporte y resistencia en el mercado financiero es muy importante porque en la resistencia es donde el precio puede empezar a caer. O sea, si usted está comprando y está ganando con la evaluación del mercado, usted podrá identificar una resistencia y salir de la operación antes que el mercado desvalúe y impida a usted de obtener más rentabilidad. Y también, si el mercado está empezando una tendencia de baja y hay una resistencia, usted podrá empezar una venta y ganar con la devaluación del mercado. Y para soporte es la misma cosa de una manera reversa, donde usted podrá empezar su compra porque es un punto donde el mercado empieza a valuar. E se você está vendido, ou seja, está ganhando com a barra do mercado, você poderá encontrar um ponto de suporte para sair da operação. E também, então, esses pontos de suporte e pontos de resistência no mercado são pontos onde você começará a operação e também poderá finalizar as operações. Então, você tem que ser experto em saber onde há resistência e suporte no mercado, em qualquer tipo de produto financeiro que você está operando, não importa se é para o mercado de valores ou se é para o mercado cambial, Forex, ou mercado de divisas. O que importa é você saber o que é um suporte e resistência, e onde comprar e onde vender. Então, esta classe é uma classe que vai te indicar uma metodologia, uma estratégia para você definir pontos de compra e pontos de venda ideais, considerando os suportes e resistências en el mercado. Entonces vamos a empezar. Lo que es, primera cosa, lo que es un soporte y una resistencia. Soporte es un punto en el mercado donde la fuerza de compradores es muy grande. Entonces es un punto ideal para usted empezar a compra. ¿Por qué? Porque de hecho el mercado tiene una tendencia de ir para arriba. Entonces usted compra más barato en este punto de soporte. O mercado terá dificuldade para volver contra sua negociação, contra sua rentabilidade e terá a tendência de valuar. Então, você poderá ganhar com uma tendência que se formará em lo empeço, em este ponto de suporte. Então, pontos de suporte são pontos onde absolutamente são os pontos ideais para nós comprarmos, porque há uma tendência muito forte e uma força muito forte de alta, onde o mercado pode ir para arriba e nós podemos ganhar comprando mais barato e vendendo mais caro depois. Então, como nós encontramos os suportes no gráfico? Fondos. Nós temos que identificar fondos. E outra maneira de encontrar suportes é superiores. Por exemplo, acá é um superior. Em português se chama topo. O top em inglês. Então, nós temos um top ou um superior acá. Quando há um superior, se ele é rompido, era uma resistência, porque se há um superior, nós encontramos resistência. Se há fondos, são pontos de suporte. Então, quando um superior é rompido, a resistência que era resistência se volve um suporte. Então, mire que depois de romper o superior, que era uma resistência, o mercado volviu e encontrou suporte, ou seja, exatamente neste ponto de resistência anterior, que era uma resistência antes, se volviu um suporte. Estes suportes são mais fortes aún do que os suportes de fundo, que são estruturados por fundos em lo gráfico.
Então, mire que acá nós temos um bullish army, que é um patrão de candlestick que de alta, que o mercado indica na psicologia de alta do mercado, de força para arriba para o mercado, exatamente no soporte que foi desarrollado depois que rompió a resistência desarrollada por lo top, por lo superior acá. Então, essa é uma maneira de encontrar suporte. Resistências que foram rompidas e que se volvieron suportes. Essa é a primeira maneira de encontrar suportes no mercado, para nós começarmos uma compra. E outra maneira de encontrar suportes no mercado são por fundos. Então, o mercado faz este movimento, certo? E quando está fazendo este movimento para arriba, de olas para arriba, a ola que é para abaixo desarrolla um fundo. Então, há uma ola para arriba e uma ola para abaixo, desarrolla um fundo. Então, esses fundos são suportes também, caracterizados por esses movimentos de ola que o mercado faz. Em todo o gráfico, em qualquer mercado financeiro, o mercado faz este movimento de ola, certo? Então, este é um suporte. Acá também, mesmo que se isso é um fundo acá, isto também se caracteriza por um suporte. Este fundo acá. Então, mesmo quando há olas para abaixo, os fundos de las olas são suportes. Então, esta é uma maneira de encontrar os suportes no mercado. São pontos ideais para começarmos as compras, pero não solamente podemos analisar os suportes individualmente, nós necessitamos evaluar os suportes, además com outras estadísticas, considerar um montão de patrões. Não um montão, mas outros patrões também. Então, em uma análise técnica, em estratégias para o mercado financeiro, você não poderá usar somente uma coisa. Tem que usar outras coisas, mesclar estas coisas, calcular a probabilidade de cada uma, e quando todas estão indicando para o mesmo lado, para o mesmo sentido, com a mesma força, este é o momento que você poderá tomar uma decisão para comprar, para sair da operação, para continuar na operação. Então, não é somente usar suportes e sair comprando e vendendo, certo? Não é para depois de você fazer esta classe, calcular os suportes e resistências e sair comprando e vendendo. É importante você entender o que é um suporte e o que é uma resistência, certo? Então, nós temos acá, já é aprendido o que é como identificar um suporte. Vamos agora aprender como identificar uma resistência. Agora vamos começar agora a identificar o que é uma resistência. Nós já aprendemos o que é um suporte, vamos agora aprender o que é uma resistência. Resistências são hechas por tops, ou que em inglês, topo em português, que é superiores em espanhol. Pelo menos em muitos países é chamado de superior. Acá é um superior porque isso é um top em inglês. Acá outro top, um superior, outro top, um superior. Então, o mercado hace olas para arriba e para abaixo. As olas que são consideradas os superiores, estas em suas máximas, em seus pontos máximos, são considerados de resistência. Então, acá isso na ola de para alta, ou na ola para baja. Esta ola de alta hace um superior. E neste superior, este ponto máximo do superior, nós temos as resistências. É onde o mercado tem a probabilidade de absolutamente encontrar dificuldade para passar. Então, são pontos ideais de venda ou pontos para sair da operação. Se eu he comprado acá, neste fundo, esta é uma resistência identificada. Então, acá nós lograremos sair da operação, por exemplo, ou começar uma operação contra a tendência de alta e começar uma operação de tendência de baixa. Pero é necessário analisar outras coisas também. Acá isso é uma ola de alta, outra ola de baixa. Esta ola de alta que hizo este superior, acá é uma resistência também. Então, esta é uma maneira de identificar resistências. Outra maneira de identificar resistências é identificar suportes, que são caracterizados por fundos e suas mínimas, estes pontos de las mínimas de los fundos que o preço hace são os suportes. Então, nestes suportes, se eles são rompidos para abaixo, eles se vuelven resistência.
Então, um soporte que é rompido para abajo, ele se vuelve resistencia. Entonces el precio va a tener dificultad para pasar para arriba o para crear una fuerza de venta muy fuerte de vendedores en estos puntos de resistencias que antes eran soportes, como acá por ejemplo nosotros tengamos acá este fondo hizo un soporte, porque nosotros sabemos que soportes son hechos por fondos también, y después de rompido para abajo se volvió una resistencia. Entonces mire que después de volver el precio para abajo, exactamente en esta resistencia que antes era el soporte hecho por este fondo, el precio hace un patrón de candlestick que la psicología es una psicología de venta, de presión de vendedores. Nosotros tenemos acá un patrón de candlestick llamado bearish army en inglés, que es un patrón de barra, y también una estrella cadente, shooting star que se llama. Entonces dentro de lo bullish army, de lo bearish army, este patrón de candlestick de barra, hay lo shooting star, que es la estrella cadente. En portugués, estrella cadente que se habla, no sé cómo se habla en español. Entonces es un patrón muy fuerte. Y mire que el precio rompió la resistencia, solamente lo cuerpo de lo candlestick no rompió la resistencia, fue solamente la sombra. Entonces esto indica un punto de venta muy fuerte. Entonces resistencias son puntos ideales para empezarmos una venta o para salirmos de una operación. Estamos en una operación comprada y podemos salir en esta operación porque nosotros sabemos que hay una fuerza de venta muy fuerte en estos puntos de resistencia. Entonces ahora usted sabe identificar resistencias por los superiores y resistencias cuando los soportes son rompidos de arriba para abajo, lo precio cruzando de arriba para abajo y hace la resistencia, ¿cierto? Y desarrolla la resistencia. Entonces nosotros tenemos esta característica de la resistencia. Ahora usted sabe lo que es una resistencia y sabe lo que es un soporte. Y con este conocimiento usted podrá hacer su compra y su venta. Nosotros vamos a aprender ahora dónde comprar y dónde vender en el mercado, básicamente. Bueno, la primera cosa es dónde comprar en el mercado y dónde vender en el mercado. Nosotros temos que identificar los patrones que el mercado hace. El mercado hace el siguiente patrón cuando la tendencia es de alta. Primera cosa, ele empieza a hacer pivôs de alta. Pivôs de alta son hechos por olas de alta. Olas de alta, como esta, una ola 1 y la ola 2. Lo fondo, ele no rompe o fondo de la ola 1 e depois hace una ola 3. Hace una ola 3, certo? Que de hecho rompe lo superior de la ola 1. Então, o mercado hace este movimento, são chamados de pivôs, certo? São chamados de pivôs estes movimentos. Então, o mercado vai fazendo estes tipos de movimentos de pivôs de alta, chamado de pivôs de alta, este movimento que o mercado faz. Certo? E ele vai fazendo isto. Então, segundo a teoria de Dow, quando nós temos esses pivôs de altas, a força do mercado é de alta. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é a tendência. Certo? E quando há pivôs de alta, a tendência é de alta. Agora, eu tenho que comprar em tendência de barra? Não. Eu tenho que comprar em tendência de alta. Por quê? Porque a probabilidade de o preço a ser novos superiores, a ser novos pivôs de alta, e você tem muito mais probabilidade de ganhar em tendência de alta. Por quê? Os movimentos de las olas em uma tendência de alta são muito maiores do que os movimentos de las olas de barra. Então, por que você vai operar vendido ou vai tentar ganhar com a devaluação do mercado? Se em uma tendência de alta, os movimentos para abaixo são muito menores, são muito pequenos, em relação aos movimentos de ola de alta. As olas de alta são muito grandes. Então, nós temos que identificar a tendência de alta e operar comprado sempre em uma tendência de alta. Solamente devemos empezar operações de venta, operações para ganhar com a devaluação do mercado, solamente se o preço cambia a tendência ou a força da tendência de alta é cambiada. E quando que a força da tendência de alta é cambiada? Quando há um pivô de barra. Isso é bem básico. Há um montão de outras estratégias para identificar, e muito mais avançadas para identificar que a força do mercado é terminada. Eu estou ensinando o básico e é uma estratégia
Mesmo sendo básico, é fundamental entender. Acá isso um pivô de barra. Então, a tendência de down, a teoria de down, diz que quando há uma tendência de alta e há pivôs de altas, e este pivô de alta tem seu fundo rompido e hace um pivô de barra, isto é uma característica de flaqueza da tendência. Então, a tendência não é cambiada exatamente solamente porque isso o pivô de barra, mas está sem força. Então, é um ponto que nós podemos sair da operação, parar de operar comprado porque a força está sem força no mercado. Agora, uma tendência de barra, hace o reverso do que eu he explicado acá, hace olas de barra, que são chamados de pivôs de barra, e nós temos a ola 1, depois a ola 2, onde uma característica é o superior da ola 2 no rompe o superior da ola 1, e depois rompendo o fundo da ola 1 vai caracterizar, vai ser o pivô de barra. Então, acá, isso é a ola 3, ola 1, ola 2, ola 3 e a ola 3 estruturou o pivô de barra. Uma tendência de barra é caracterizada por um montão de pivôs de barra. Então, vai sendo este movimento de pivôs de barra durante a tendência de barra, certo? Então, uma tendência de barra, os movimentos de barra, as olas de barra são muito mais fortes do que as olas de alta. Então, depois de eu ter identificado a tendência de barra, que é caracterizada por pivôs de barra, eu não vou operar comprado, não vou comprar para ganhar com a avaliação da ola, porque as olas de alta são pequenas. É muito mais fácil e muito mais favorável eu operar vendido, ou seja, para ganhar com as olas de barra, para ganhar com a devaluação do mercado. Então, depois de eu ter identificado a tendência de barra, o que você vai fazer? Vai, de hecho, começar a operar vendido sempre, porque é muito mais poderoso, as ganâncias serão muito maiores em tendências de barra, porque as olas de barra são maiores. Então, você vai obter ganâncias muito maiores em tendências de barra. Ora, segundo a teoria de Down, se há um pivô de alta rompendo o topo do pivô de barra, este é um pivô de barra e acá é o superior do pivô de barra, se um pivô de alta rompe este topo, este superior, então nós temos a tendência de barra com flaqueza. Não significa que é cambiado a tendência, mas está flaca, ou seja, podemos sair da operação ou começar uma operação de reversão de tendência, ou seja, vou começar uma operação comprada, porque a tendência de barra aí está flaca, identificada por esta característica. Então, depois de saber disso, você vai poder saber onde comprar e onde vender. Então, onde comprar e onde vender? Primeira coisa, identificar a tendência de alta. Então, eu vou operar comprado, porque há olas de alta que eu posso ganhar nestas olas de alta. E ¿dónde es lo punto para operar comprado? Lo que pasa es que muchas personas principiantes piensan, bueno, la tendencia es de alta, entonces yo voy a comprar y compro en cualquier lugar. No, usted tiene que esperar el precio volver, encontrar un punto de soporte que nosotros ya hablamos, porque el punto de soporte es un punto donde hay una probabilidad muy grande del mercado de encontrar dificultad para ir para abajo. Entonces es lo punto ideal para usted hacer la compra. E é o ponto ideal para você limitar seu prejuízo. Ou seja, se romper, o ponto que romper este suporte, provavelmente o mercado quedará flaco, quedará sem força para ir para arriba, porque é um ponto de suporte, e o ponto de suporte é caracterizado por ter força para ir para arriba, para valuar. Se este ponto de suporte é rompido, de hecho nós temos identificado uma flaqueza do mercado para compra, então nós outros não vamos comprar. Então, o ponto de soporte são pontos para você começar na compra e também um ponto para você, de hecho, limitar seu prejuízo, porque as operações de especulação no mercado forex e no mercado de divisas, e assim no mercado de valores de especulação também, não inversão, mas operações de trading ou de especulação, você tem que limitar seu prejuízo, usar stop loss. Então, os pontos de suporte são ideais para isso. Então, depois de você ter identificado pivôs de alta, isso é um pivô de alta, a tendência está começando a ser de alta. Se há uma correção do preço e está exatamente no ponto de suporte, nós
podemos nos arriesgar-nos em uma compra neste suporte identificado, certo? E há várias maneiras de identificar suporte, certo? E eu vou demonstrar para vocês em um gráfico. E a mesma coisa para a tendência de barra. Identifiquei uma tendência de barra, ou seja, um pivô de barra. Então, há uma força de barra, uma força de los vendedores, que poderia ser o mercado continuar haciendo olas de barras maiores do que as olas de alta. Porque o mercado vai ser olas de barra e olas de alta também. Pero em tendências de barra, as olas de barra são muito maiores. E nós podemos ganhar com a devaluação que é estruturado por estas olas de barra. Luego, depois de identificar um pivô de barra, você poderá identificar um ponto de resistência, que é ideal porque é uma pressão de vendedores, uma força de vendedores muito significativa, e que se rompida, sem dúvida, o mercado perderá sua força de vendedores. Então, se isto passa, se uma resistência rompida, você não vai entrar vendido. Pero se a resistência está sendo respeitada por o mercado, por o preço, você poderá entrar depois de identificar alguns patrões que confirma que a resistência é respeitada e que está forte. E você, además, poderá limitar seu prejuízo para as operações de venda que você faz um pouco arriba desta resistência. E começar as operações vendidas, onde você tem muito mais probabilidade de ganhar com as olas de barra do que com as olas de alta. E, por lo tanto, isto teoricamente, basicamente é isto. Você vai vender, operar vendido para ganhar com a devaluação do mercado quando há uma tendência de barra identificada e quando há pontos de resistência. E você vai operar comprado quando você é identificado na tendência de alta, na força de alta, por os pivôs de alta. E em pontos de suporte você poderá começar operações. Vamos agora então começar uma operação, certo? E vamos agora começar demonstrações de operação acá, demonstrações de analisando o gráfico do Great Britain Pound American Dollar, a libra britânica, dólar americano, e vamos começar a identificar esses pontos de compra. Então, primeira coisa, acá por exemplo, eu desci a operar comprado e identificar um ponto para começar a comprar. Acá está em tendência de barra porque está haciendo pivôs de barra, certo? Pero acá, segundo a teoria de Dow que nós já estudamos, isso é um pivô de barra, pero superior foi rompido e começou a ser um pivô de alta. Primeira coisa, acá era um superior, então há um ponto de resistência. Então vamos identificar a resistência acá. Acá tem outro superior, há outra resistência, certo? E há outra resistência acá também. Então, antes do mercado formar seus movimentos, nós já podemos antecipar os movimentos do mercado e já desenhar em lo gráfico as resistências identificadas, os suportes identificados. Então, acá, isso é um pivô de alta. Mira que exatamente próximo cercano de la resistência, o mercado encontrou dificuldade para passar, porque é um ponto de venda bem forte. O mercado evolvido. Exatamente acá, em lo suporte, que foi identificado por esta resistência. Porque é suporte agora? Porque nós já sabemos que quando há uma resistência e ela é rompida por o mercado, ela se vuelve um suporte. Então, é um ponto de compra, é um ponto que os vendedores, os compradores são bem fortes. E mire que não exatamente acá, pero cercano de acá, passou a suceder um ponto de compra. O ideal seria comprar um pouco arriba deste suporte. Pero cercano deste suporte, isso patrões de candlestick de indefinição, que indica que o mercado está respeitando este ponto, que é cercano de este suporte, que era uma resistência antes, foi rompido, se volviu um suporte. E suportes que antes eram resistentes são muito mais fortes do que suportes hechos solamente por fundos. Então, esta é uma característica muito importante. Então, acá nós poderíamos fazer uma operação de compra e começar na compra, cara. Porque há esta lógica de los suportes e também as tendências de alta. Ou seja, o mercado está sendo um movimento de alta bem significativo. Certo? E mire que acá neste suporte, de novo, o mercado volviu e encontrou dificuldade para passar deste suporte. E isso, este patrão este é um patrão de alta de candlestick, não sei o nome em espanhol, nem em inglês, não sei, pero em português se chama pinça de fundo.
pero no lo sé cómo traducir esto para lo español, pero es un patrón de candlestick que hay una psicología de mercado comprador fuerte. E mire que no passou, o preço não passou deste suporte, certo? Ele não passou desse suporte e deu outro ponto de compra para nós outros. Então, o mercado tem esta lógica, estas estadísticas respeitadas em qualquer mercado financeiro, seja no mercado de divisas, seja no mercado de valores, seja em qualquer mercado de valores do mundo, qualquer bolsa de valores do mundo, qualquer contrato futuro. Este comportamento de los soportes e resistências são hechos sempre. Então, quando você sabe disso, você sabe que há uma estadística de o preço respeitar e ir para arriba quando ele está cercando de pontos de suporte e quando a tendência de alta também, certo? Además de acá ter hecho um pivô de barra, encontrou suporte acá, certo? E nós poderíamos começar uma operação acá nesse suporte. Agora vamos analisar as resistências agora. Mira, o interessante é que eu he diseñado los soportes y esta técnica de soporte donde exatamente no gráfico diário. Lo que pasa es que soportes y resistencias de los gráficos diário ele vai funcionar muito melhor para pontos de compra, pontos de reversão de tendência, operações de reversão de tendência, quando nós usamos esses suportes e resistências em los gráficos inferiores. Então, uma outra regra que você poderá aprender é no mercado financeiro, os suportes e resistência de lo identificados em los gráficos superiores têm muito mais valor. Nós podemos ganhar muito mais vezes e ter muito menos erros quando nós usamos os suportes e resistências do gráfico superior e operamos estes suportes e resistências em lo gráfico inferior. Então, acá estamos em lo gráfico diário. E vamos analisar os pontos de suportes e resistência no gráfico de 4 horas, que é um gráfico menor, tem um tempo menor, certo? E mira aqui, mira. Eu he diseñado o suporte e resistência no gráfico diário, pero mira aqui, depois do preço ir para arriba deste suporte, volvió exatamente isso, um patrão de candlestick exatamente acá, certo? Acá era uma resistência, foi rompida, volviu ao suporte. Outro ponto de compra exatamente acá, o preço hace um movimento de barra, na aula de barra, e encontra suporte exatamente neste ponto. E depois que rompe para abaixo, hace uma tendência de barra. Então, rompió o suporte para abaixo. Era um suporte e volviu a resistência. Então, há uma força vendedora significativa. Eu poderia começar uma venda acá e sair da operação exatamente neste suporte. Poderia sair da operação de venda que é isso e começar uma operação comprada porque está em um ponto de suporte acá. E eu poderia fazer um surfeio nesta tendência de alta. Depois de romper esta resistência, se volvió ao suporte, o preço volvió exatamente para este ponto de suporte e começou uma tendência de alta, outro ponto de compra que nós poderíamos operar. Então, mira aqui, quando nós trabalhamos em los gráficos superiores do desenho, a identificação de suportes e resistências e trabalhamos em los gráficos inferiores, é melhor para nós fazermos operação. Então, se você deseja, por exemplo, fazer operação em lo gráfico diário, você poderá identificar resistências e suportes em lo gráfico semanal, que é um gráfico superior ao gráfico diário. E acá, por exemplo, nesta tendência de barra, mira, nós temos uma resistência acá, outra resistência acá, e acá há outro suporte, acá há uma resistência hecha por este superior, certo? E vamos agora para o gráfico, a partir de acá, de ter considerado estas resistências, vamos para o gráfico diário. E mira que exatamente acá, nesta resistência, o preço é encontrado um ponto de entrada operacional. Isso se chama Dark Cloud Candlestick Pattern, em inglês, um patrão nuvem negra que se chama em português. E de hecho, o que passa é que exatamente acá, este patrão, o preço respeitou
este ponto de resistência que foi identificada no gráfico semanal. E isso, uma operação de venda, volvió para este ponto de suporte, encontrou suporte acá, volvió. Então, o mercado ele respeita os pontos de resistência e suporte, e com esto nós podemos ter uma ventaja de ter éxito em las operações, saber os pontos de entrada operacional, salir os pontos de salida operacional. Lo mais importante e mais poderoso de todo é que usar os suportes e resistências considerando os gráficos superiores é muito mais forte e muito mais intenso para você lograr ter éxito em las operações, usando esses suportes suportes e resistências do gráfico superior em gráfico em gráficos inferiores. Você vai operar em um gráfico diário de 100 os suportes e resistências em um gráfico semanal. Você vai operar em um gráfico de 4 horas de 100 suportes e resistências, considerando estas regras, em um gráfico diário. Você vai operar em um gráfico de 5 minutos de 100 em um gráfico de 60 minutos, os suportes e resistências. Vamos para a demonstração do gráfico de 60 minutos a hora, em um gráfico de 5 minutos. Então, nós temos acá o gráfico de 5 minutos, certo? E eu desejo identificar suportes e resistências muito importantes. Eu posso identificar no gráfico de 5 minutos, pero você sabe que estadisticamente os suportes e resistências são muito mais fortes e muito mais intensos e muito mais têm muito mais validez, é muito mais válido, muito mais poderoso em los gráficos superiores. Então, se no gráfico de 60 minutos, vamos identificar pontos de suportes e resistência acá. Nós temos acá um superior, nós temos uma resistência, temos um fundo acá, um suporte. Mira, acá nós temos uma resistência muito forte, certo? Identificada por este topo, que foi respeitada acá, certo? E acá, mira, há um fundo acá. Então, é um ponto de suporte, é outro ponto de suporte acá. Agora vamos, depois de eu ter ponido os suportes e resistências por estas olas, a partir desta última ola, vamos mirar o que passou no gráfico de 5 minutos. Mira, depois de ter identificado em las olas e además de las olas ter identificado os suportes e resistências, vamos identificar. Este foi o último ponto que identificamos suportes e resistências. Então, mira que depois de romper esta resistência, volvió um suporte e cercando de acá, isso um sinal de compra, um bullish army, e começou uma tendência de alta, certo? Exatamente acá, nesta resistência, no mercado teve uma dificuldade para passar. Podíamos entrar acá e sair exatamente nesta resistência, porque nós sabemos que quando há uma resistência, o preço tem uma tendência de ir para arriba, ir para abaixo, además. E depois o preço volvió e encontrou suporte acá também. Acá nesta resistência o preço teve muita dificuldade para passar, certo? Acá teve dificuldade para passar, hasta passou, pero o preço volvió. Acá é passado a resistência para arriba, pero cruzou para abaixo, a resistência volvió suporte. Era um suporte porque rompeu para arriba, depois de ter cruzado para abaixo, de arriba para abaixo, se volvió de uma resistência, volvió um suporte. De um suporte, además, volvió uma resistência, además. E exatamente nesta resistência houve o sinal de venta. O mercado começou uma tendência de baixo. Então, todo esto é uma identificação clara de que usar os suportes e resistências considerando os gráficos superiores e desenhar estes suportes e resistências nos gráficos superiores hará você ter uma ventaja muito grande no mercado. Então, é uma técnica que poucas pessoas falam, mas você poderá usar isto agora para obter éxito, haciendo operações de compra, haciendo operações de venda, definindo em sua estratégia operacional pontos de saída operacional, pontos de entrada operacional, pontos de compra, pontos de venda. Você poderá obter éxito significativo usando esta estratégia de suportes e resistências. Bueno amigos, agora eu vou fazer uma conscientização depois desta videoclasse de análise técnico e estratégia no mercado forex que você é aprendido grátis.
não use essa estratégia pensando que você vai ganhar dinheiro e que você vai ganhar fortunas, porque não é solamente isso. Infelizmente não é solamente isso. Por isso que eu publico isso, porque são técnicas avançadas e você vai pensar, por que este homem está compartilhando estas técnicas? Porque ganhar dinheiro no mercado financeiro não é fácil e não é solamente isso, certo? Por quê? Para uma estratégia funcionar, você tem aprendido esta estratégia, esta técnica de análise técnico em um vídeo, e de hecho, você necessita de gestão de risco, involucra um montão de detalhes, um montão de estratégias, um montão de conceitos. Gestão de risco é muito complexo. Mi curso, por exemplo, tem 6 horas de gestão de risco solamente no curso. Solamente de gestão de risco são 6 horas, porque é muito importante e há um montão de conceitos. La entrada operacional, onde você vai entrar na operação, onde você vai limitar o prejuízo. Durante a operação, como você vai fazer a proteção de rentabilidade. Então, pelo menos os melhores traders, eles ganham muito dinheiro haciendo surfeo en la tendência, ou seja, quedando na tendência durante o máximo tempo que podem. Então, eles usam proteção de rentabilidade, de lucro e saída operacional. Você tem que definir tudo isso para uma estratégia. Nesta videoclasse, você não tem tudo isso definido. E também você tem que determinar poucas regras e seguir somente estas regras. Por quê? Você tem esta estratégia que você está aprendendo nesta videoclasse. Pero há um montão de indicadores com um montão de regras e estratégias. E um montão de outras estratégias usando um montão de indicadores e outras ferramentas de análise técnico. Você não poderá usar todos. Você tem que mesclar algumas e usar somente algumas, seguindo somente as regras desta. Então, se você tem que criar uma estratégia, esta classe é para você aprender uma técnica. E você terá que criar uma estratégia. Você, depois que criar esta estratégia, terá que fazer um backtest simulando como o mercado. Ou seja, como se você está operando em um mercado de verdade, com dinheiro de verdade, você tem que fazer o backtest. Ou seja, fazer uma simulação como de la realidade. A pergunta que eu hago para você é: se você nunca é operado em um mercado, como você vai saber como é a realidade? Eu sei como é a realidade porque eu opero em um mercado por mais de 8 anos. Você não sabe como operar em um mercado. Você não sabe como é a realidade. Então, se você vai fazer um backtest, não vai ser simulando, você não vai lograr simular exatamente como a realidade. Então, sua simulação provavelmente não será bem hecha. Você terá que ir operar em um mercado, descobrir que há coisas diferentes no mercado e volver a fazer backtest. Ou seja, pode demorar anos para você fazer um backtest que funcione. Hasta você descobrir como realmente é a realidade do mercado, para você simular nos backtests exatamente como a realidade. E testar por um ano com pouco dinheiro. Então, se você tem a estratégia com pouco dinheiro, você opera esta estratégia. Se neste ano a estratégia funcionar, então você poderá operar com todo o seu dinheiro. O maior erro da maioria das pessoas é que eles começam a operar com muito dinheiro depois que quando vai ser o teste da estratégia, depois do backtest, eles vão operar com muito dinheiro. Se eles fazem erros ou se o backtest não está certo e se a estratégia vai falhar, eles vão perder muito dinheiro. Então, se você tem que operar com pouco dinheiro, e se por um ano a estratégia funciona com dinheiro real, funciona na realidade, comprovando que o backtest simulou exatamente como a realidade, então a estratégia está aprovada. Hasta você descobrir isto pode demorar 5 ou 6 anos. George Soros, mega inversor, he demorado 5 anos para criar sua estratégia. Eu he demorado 5 anos para criar minha estratégia. Então, eu estou compartilhando este secreto nesta videoclasse com você, pero aún não é nada. Então, não vai usar isto pensando que você vai quedar um milionário usando esta técnica que eu estou compartilhando, porque é muito mais complexo que você pensa operar no mercado financeiro. Então, eu tenho responsabilidade e eu vou fazer esta conscientização para você, certo? Depois que você descoberto a estratégia, você tem que passar a operar com disciplina, ou seja, seguir as regras da estratégia. E fazer isso com disciplina, o que requer experiência emocional, experiência real com dinheiro real, para ter controle emocional de seguir com disciplina. E a solução? Warren Buffett, que é um grande mega inversor, ele tinha treinado com Benjamin Graham, que era já um trader profissional, um inversor profissional, e já tinha uma estratégia comprovada.
Warren Buffett tem treinado com ele e por isto, mais rapidamente do que a maioria dos outros mega inversores, Warren Buffett passou a ter êxito. Então, a melhor maneira de você obter êxito é comprar uma estratégia já comprovada. Eu, depois de 5 anos, he criado uma estratégia já comprovada. Eu opero com esta estratégia e, de hecho, eu vendo esta estratégia, eu vendo cursos. Não significa que você tenha que comprar de mim minha estratégia. Pero buscar um curso, invertir em educação, invertir para você comprar, invertir para você estudar e aprender uma estratégia já comprovada, certo? De hecho, é o melhor caminho, porque você não vai quedar 5 ou 6 anos, ou quizás nunca, para criar e desarrollar uma estratégia que funciona, porque você já tem uma estratégia que funciona. Então, a melhor opção é essa. Pero, você poderá usar esses conhecimentos de análise técnico que eu passo no YouTube para, de hecho, criar sua estratégia. Poderá demorar 2 anos, 4 anos, 10 anos para você criar uma estratégia para ganhar no mercado financeiro. É complexo mesmo lograr ter êxito em la criação de uma estratégia operacional no mercado. Então, a melhor salida é invertir em aprender com um maestro. Você não necessita comprar meu curso, pero eu já informo que em www.cursodeforex.com.ar eu vendo minha estratégia, vendo softwares para o mercado financeiro, ferramentas comprovadas que funcionam por mais de 8 anos no mercado. Pero você não necessita exatamente me elegir como seu maestro para fazer você aprender algo que já funciona, onde rapidamente você logrará seu objetivo de ter uma estratégia comprovada, usar ela com disciplina e ganhar dinheiro com consistência. Não é fácil ganhar dinheiro no mercado, mas é possível quando você tem uma estratégia comprovada e disciplina e inverte em sua educação financeira para ser um maestro também. Bueno amigos, en mi sitio Curso de Forex hay un montón de cursos gratis. Puede frecuentar mi sitio. Me gusta en Facebook porque yo pongo un montón de análisis y recomendaciones todos los días allá. Usted podrá aprender un montón de cosas gratis. Y muchas gracias. Comparta el vídeo si usted ha gustado también. Y también me gusta mi vídeo si usted puede para me ayudar en mi proyecto gratis. Muchas gracias y hasta luego.